Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, neste episódio vamos entender o mundo. Ok, isto é muito vasto. Vamos entender o mundo de uma perspectiva geopolítica. Justamente para isso convidamos Luís Tomé, o coordenador do curso de Estudos Avançados de Geopolítica. Viva, Luís. Incontornável começarmos pela Ucrânia. Se calhar não vamos entrar nos detalhes da contraofensiva, que muda dia a dia, temos isso nos telejornais, mas ajude-nos a perceber uma coisa. Porquê é que esta questão na Ucrânia é tão importante para todo o mundo? Bom, é importante desde logo para a segurança europeia, porque nós percebemos, depois de várias décadas, que, afinal de contas, a estratégia que seguimos de integrar politicamente e economicamente a Rússia no seio da comunidade euroatlântica e europeia não resultou. A prova disso é a dependência em que a União Europeia, no seu conjunto, se deixou ficar face à energia proveniente da Rússia, que aumentou, lembre-se, depois das tais sanções a seguir à anexação russa da Crimeia em 2014. Portanto, nós estamos numa fase clara de mudança na Europa, há uma ruptura em que não é possível recuar ao status quo antigo. Por outro lado, tratando-se de uma grande potência, do ponto de vista de armas nucleares, é uma superpotência, só equiparável aos Estados Unidos, que tem parceiros e alguns aliados nas várias regiões do mundo. É evidente que, estando envolvido numa guerra que ainda por cima lhe corre mal, onde tenta também passar uma determinada narrativa para contrariar a narrativa ucraniana, evidentemente, e ocidental, isto tem implicações no quadro global. E como nós sabemos... Há uma separação de águas que não era clara ou que se reconfigurou depois desta invasão da Ucrânia. Eu sou muito adepto das teorias da complexidade e, portanto, tudo isto é muito dinâmico, não é linear. Mas há tendências que já vinham de trás. Mas só para rematar a primeira questão, o impacto é evidente quando nós vemos o preço dos alimentos, o preço da energia e vemos o impacto que tem nas tensões que inviabiliza que grandes potências possam celebrar acordos, desde, por exemplo, o controle de armamentos à crise climática. Portanto, o impacto é verdadeiramente global, ainda por cima porque há um grande empenhamento de uma série de países, a começar países ocidentais, no apoio... A NATO ressurgiu, parecia que andava a dormir e acordou. A NATO e a União Europeia ficaram, obviamente, mais coesas perante aquilo que todos entendem, e muito por via da pressão das sociedades, não é apenas dos dirigentes, acho que no caso da sociedade civil, não é? A sociedade civil assumir isto como uma agressão, como uma invasão indesculpável, que é uma violação flagrante do direito internacional, da soberania ucraniana. Aqui na Europa, da nossa sensação de segurança. Sim, definitivamente, para a generalidade dos outros europeus, a Rússia é a grande ameaça e a grande perturbadora da segurança europeia. É por isso que há uma ruptura completa no quadro de segurança europeia. Mas ajude-nos a perceber uma coisa. Do ponto de vista da Rússia, porquê é que a Rússia se coloca nesta posição? É mesmo inadmissível para a Rússia que a Ucrânia, para a geopolítica, para a defesa da Rússia, que a Ucrânia assuma uma posição mais fortemente ocidental? É bom perceber, daí o impacto da geopolítica, a localização geográfica da Ucrânia. Faz ali um tampão entre a Europa e... Era um tampão entre a Rússia, aliás, a primeira Rússia histórica, há 1000 anos, surge na capital... Em Kiev, justamente. Ucraniana, em Kiev, mas esse Estado tampão, que está entre essa Rússia e o resto da Europa, deixou de o ser. E deixou de o ser pela visão de Putin, daí eu dizer que isto tem antecedentes, não surge por acaso, tem uma dinâmica própria. Putin tem um entendimento, ele verbalizou, que a implosão da União Soviética é de facto uma grande tragédia. Ele considera a maior tragédia geopolítica do século XX, porque ele considera que a União Soviética, no fundo, era a Rússia, que por seu lado era e deve ser o velho Império Russo. Portanto, para ele, Putin, para o seu regime, não deve haver diferença no plano geográfico e geopolítico entre o que é a Federação Russa atual, a antiga União Soviética e o antigo Império Russo. Mas isso significa que, de algum modo, a Federação Russa tem que integrar os outros 14 países que resultaram da independência, que resultaram independentes do fim da União Soviética. Ora, com a Ucrânia, Putin começa a recuperar um império. Aqueles pequenos territórios que a Rússia reconhece como independentes na Geórgia, em 2008, há bocado... Já são antecedentes. Já são antecedentes e foi pela força. A Crimeia, que anexou em 2014, também de forma ilegal, não lhe dão essa dimensão de império. É claro que na narrativa de Putin, ele avança para defender os russos das ameaças de ucranianos anti-russófilos ao serviço dos ocidentais e da NATO. Mas essa
é exatamente a tipificação e a demonstração de como ele tem que arranjar uma justificação para uma invasão que nem sequer assume como tal, nem uma guerra. Chama-lhe uma operação militar especial. Uma operação especial. Depois há um contexto. Ele, tal como o presidente chinês, estão muito confiantes no declínio do Ocidente e dos Estados Unidos. E nós recordamos a forma como os Estados Unidos e a NATO saiu do Afeganistão, em 2021. Precipitada, aparentemente portanto, mal planeada, com Putin resultados convenceu-se de catastróficos. que se não tinha tido grande impacto na reação em 2014. Agora que estão a sair desta forma do Afeganistão, porque é que haveriam de fazer uma coisa... Reentrar em força. Ora, cálculo mal. Mas já vimos que esse cálculo saiu profundamente errado. Mas outra coisa que aparentemente se tornou muito óbvia, porque, enfim, está na comunicação social e nas preocupações de muitos jornalistas pelo mundo inteiro, é que parece que redescobrimos que há uma questão na China, agora que a China alinha mais claramente, ou mais umas vezes no cravo, outras na ferradura, mas que alinha mais claramente pela Rússia. Redescobrimos esta questão entre Taiwan, aquela ilha com um regime político diferente, que resulta da guerra civil, em que ganha o regime comunista, menos justamente naquele bocadinho, naquela ilha de Taiwan, e do apoio que os Estados Unidos dão a Taiwan, e até de um certo antagonismo que na administração anterior era muito óbvio entre os Estados Unidos e a China. Isto não era novo, mas parece que agora ressurgiu com mais força. Surgiu aos olhos de muitos que estavam desatentos, mas mais uma vez basta olhar para o mapa e a geografia. Por um lado, para percebermos esta quase aliança Rússia-China. A prioridade da Rússia na sua pressão, como se vê na Ucrânia, é a sua vertente europeia. Precisa de um aliado na vertente continental asiática para não ter de se preocupar com essa dimensão. E o velho inimigo agora dá um bom aliado. Exatamente. A China, por seu lado, tem a sua prioridade na pressão que está a fazer nos mares da China, em que Taiwan é fulcral. E Taiwan e o mar da China Oriental. Portanto, também a China precisa de um aliado confortável na sua vertente continental asiática e isso aproxima-as. É isso. Não é possível romper para já essa quase aliança, a tendência, aliás. Quando olhamos pela perspectiva da geopolítica, isto torna-se então claríssimo. É olhar para o mapa. E, portanto, ainda por cima sabendo que ambos têm ambições de contrariar a hegemonia dos Estados Unidos, a hegemonia do Ocidente, isso ainda os torna mais coesos. Mais coesos, sim. Com a vantagem para eles de serem complementares, porque a Rússia tem imensos recursos de que a China carece. E a China tem recursos financeiros e mão de obra de que a Rússia precisa. Portanto, são também desse ponto de vista complementares. A China encontra energia muito mais barata do que encontraria de outra forma. Petróleo, gás e outros minerais e armamento também da Rússia. Mas também o mapa ajuda a explicar a questão de Taiwan. Se nós olharmos para o mapa, vemos Taiwan mesmo à frente do continente, portanto, à frente da República Popular da China. Se a China controla de facto aquilo que considera ser seu território, a ilha de Taiwan, fica com uma frente oceânica tremenda para o Pacífico. A projeção de poder naval. Pelo contrário, enquanto não controlar Taiwan... Taiwan é a pedra no sapato para isso. É. Estrategicamente para os Estados Unidos, que têm presença militar gigantesca na Coreia do Sul, que têm no Japão, que voltaram a ter nas Filipinas, mantendo Taiwan fora do controle de Pequim, isto forma um tampão para a expansão e a projeção chinesa. Também desse ponto de vista é crucial. Mas a questão de Taiwan agora é muito sensível, porque nós com a democratização temos um movimento que vinha de trás do Partido Nacionalista, o Kuomintang, que defende a identidade chinesa e uma única China, não querem submeter-se ao regime comunista chinês, mas o projeto é uma única China, identidade chinesa. Mas temos agora no poder um outro movimento que, entretanto, surgiu com a democratização, dos taiwaneses, que defendem a identidade taiwanesa, não é chinesa, e cujo projeto político é a independência de jure. Sim. Não e nós em janeiro vamos ter eleições. Não um território com dois regimes políticos, mas claramente a separação de dois territórios. Claro, só que para Xi Jinping, o que é intolerável para a China. Para a China e para Xi Jinping. Para a China sempre disse que aquilo é território chinês, não é admissível discuti-lo noutros termos porque é da China. É o discurso antigo da China. Mas Xi Jinping foi mais longe de qualquer anterior dirigente. Aquele disse conseguiu reunir até mais poder do que qualquer outro anterior mais poderoso. Dirigente. A China é mais poderosa hoje do que era quando Xi Jinping subiu ao poder em 2012. Mas a questão é que Xi Jinping assumiu que a questão de Taiwan vai ser resolvida no seu tempo. Não vai deixar para os dirigentes seguintes. E, portanto, ele colocou uma questão de tempo. Há uma urgência. E ainda por cima, já agora, a CIA tem um relatório que diz que, no caso das eleições do próximo ano, ganharem os independentistas taiwaneses, a China vai atacar militarmente em 2027, porque Xi Jinping é dado muito a símbolos e centenários. Em 2027 é o centenário da criação do Exército pela Libertação. E, portanto, nós estamos aqui num countdown perigoso. Muito dependente das eleições em Taiwan. É muito dependente das eleições em Taiwan, certamente. E ainda por cima Biden, por várias vezes, disse que se a China atacar militarmente, os Estados Unidos vão reagir militarmente. Coisa que não fez na Ucrânia, curiosamente, que é um Estado reconhecido e soberano internacionalmente. Taiwan não é.
mas são as idiosincrasias numa competição crescente entre as duas superpotências. Tem ali aquele posicionamento geoestratégico que interessa imenso à política internacional norte-americana. Isto vem mostrar que o mundo já não está organizado como estava? Claro. Por um lado a Ucrânia, por outro lado esta questão chinesa e o próprio crescimento chinês, sem grandes pressas, mas também sem recuos, com um plano estratégico bem desenhado, vai crescendo. Nós, apesar de tudo, durante a Guerra Fria, tínhamos uma determinada ordem. Nós sabíamos que havia duas superpotências com os respectivos blocos. Na Europa havia uma cortina de ferro e isso conferia alguma estabilidade, até porque havia regimes criados pelas duas superpotências e mantinham o controle nos seus blocos. Depois há um momento de verdadeira hegemonia dos Estados Unidos no pós-fim da dupla Guerra Fria. Fim da dupla Guerra Fria, porque, podemos recordar, também acabou a Guerra Fria da China, popular, com a União Soviética. Mas, entretanto, esta hegemonia americana começou a ser contestada, a supremacia ocidental, os valores, a ordem liberal começou a ser contestada e nós vemos o quê? Grandes potências, a começar pela China, que já é uma verdadeira superpotência e ombreia em várias dimensões de poder com os Estados Unidos, mas outras, do Japão, Rússia, Índia, a própria União Europeia, uma são distintas. Uma superpotência tecnológica, económica, militar. Em vários domínios e, portanto, nós hoje temos uma maior fragmentação do poder, embora duas superpotências, temos também depois várias outras grandes potências. Vemos que o quadro das instituições tem sido altamente alterado, inclusivamente eu costumo dizer que, sobretudo a China, tem uma estratégia de alteração da ordem internacional através de duas pernas. Uma delas é ganhar influência nas instituições criadas, sobretudo pelo Ocidente, e, portanto, uma vez cá dentro... Isso foi visível na OMS? Na OMS, na Organização das Nações Unidas, no Departamento de Manutenção de Paz da ONU, na Organização Mundial de Comércio, etc. E, ao mesmo tempo, a China cria novas instituições, um quadro normativo diferente e de valores, por exemplo, a nova Rota da Seda, ou a Organização de Cooperação de Xangai, ou o novo Banco de Desenvolvimento, o BRICS, ou as outras várias iniciativas. Em que entram outros países, como o Brasil, é um mundo sem o Ocidente, enfim. no fundo. E é um mundo em torno da China, inclusive é no setor China. financeiro, nós estávamos habituados a isso. Não, ainda, porque a base do poder da China, ao contrário do que era a União Soviética, a base do poder chinês é económica. E é a partir do crescimento económico muito significativo e contínuo durante décadas que a China depois faz aquilo que apregoa, que é o crescimento do poder nacional abrangente. Portanto, a partir da base económica, fortalece do ponto de vista da ciência e tecnologia, do ponto de vista da diplomacia, da política militar, por aí fora, em todos os domínios. E é por isso que, até do ponto de vista da ciência e tecnologia, a China hoje compete com os Estados Unidos, com a Europa e com o Japão, pelo melhor, está na vanguarda, aliás, em alguns setores. Portanto, já não é a China que, embora em crescimento, fabrica apenas barato. Não. É bom, aliás, recordar que a China não é apenas o maior exportador do mundo, a China é o maior importador do mundo também, pelo que as outras economias também dependem do acesso ao mercado chinês, que é gigantesco, e, aliás, a China é o maior parceiro comercial de 130 países do mundo. É interessante sempre vermos qual é a marca dos telemóveis que andam nos bolsos, provavelmente muitos serão os chineses. E dos painéis solares, e das baterias... E dos componentes eletrónicos. E dos componentes eletrónicos, das baterias então, dos carros elétricos. O mundo está a ficar mais chinês. Muito mais. Nós estamos crescentemente a caminhar para um mundo com mais características chinesas. Aliás, de tal forma que eu acho que nós já entramos numa fase de reorganização da ordem internacional, em que há uma parte que pretende manter a velha ordem liberal, liderada pelos Estados Unidos, enfim, países europeus e seus aliados, e uma outra mais sinocêntrica, ou com características chinesas, cujos contornos não estão totalmente definidos, porque também hoje as fronteiras são muito mais porosas do que era, muito mais do que era na Guerra Fria. E, enfim, há outras dinâmicas muito poderosas para além dos Estados. E outros desafios que, aliás, são comuns às duas partes. Vamos ver, quando falamos em desafios, a União Europeia está perante um desafio enorme com este cenário que rapidamente acabou de traçar, não é? O que é que a União Europeia pode esperar da nova ordem mundial? Como é que se vai relacionar com a nova ordem mundial? A União Europeia está a discutir de que forma é que não ficará como um palco de confronto e competição entre as duas superpotências, Estados Unidos de um lado e China do outro. Não quer ficar no meio. Não quer ficar, porque depois fica à mercê dos interesses e dos jogos destes outros dois. Por isso é que a famosa autonomia estratégica, que até muito recentemente significava autonomia face aos Estados Unidos e à NATO, hoje é uma autonomia face aos Estados Unidos e à China. Porque, felizmente, uma das coisas que a maior parte das sociedades e dos dirigentes percebeu à luz do precedente da dependência da Rússia em termos de energia é que nós estamos ainda mais dependentes da China. E estamos mais dependentes da China. Percebemos isso da Rússia, se calhar demasiado tarde. Vamos perceber também demasiado tarde da China?
Não sei se é demasiado tarde, porque agora já começam a tentar fazer alterações para minimizar essa dependência. Porque não há problema nenhum na interdependência. O problema é quando há dependência. É quando ela pesa mais para um lado do que para o outro. A Comissão Europeia fez um estudo em que identifica o fornecimento externo à União Europeia de matérias críticas e chegou à conclusão de que 52% de matérias críticas que a União Europeia importa vem do único fornecedor, que é da China. E, em alguns casos, a coisa é mesmo grave. Sim, por exemplo, terras raras é 98%. Sim. É o grande fornecedor mundial. Além disso, mas há outros desafios. Há desafios demográficos, há uma imigração sem precedentes a entrar na Europa, há uma tentativa de transição energética quando nos falha um dos principais fornecedores de energia e ainda por cima uma crise climática com evidências científicas e com acordos firmados no sentido de poluirmos menos, pelo menos. É por isso que eu acho que as teorias do caso da complexidade são interessantes, porque nós neste momento não temos uma transformação na estrutura de poder. Nós temos essa transformação, temos uma transformação na ordem mundial, como há pouco dizíamos, temos um problema de mudanças do ponto de vista demográfico, não é só a explosão demográfica que não se sabe se os recursos do planeta aguentam. Se for o crescimento dos últimos 50 anos, não sabe como é que é possível o planeta aguentar em termos de recursos. Mas depois é desigual, porque nós temos regiões do mundo em explosão demográfica, como a África, mas em que temos índice de desemprego muito elevado entre os jovens, associado à crise climática. Basta juntar estes três elementos e perceber que a pressão migratória, por exemplo, pode agravar-se no sentido da Europa, porque as pessoas se deixam de ter condições de vida nos locais originais. Têm que ir para o outro lado. Têm que ir para o outro lado. Sim. Mas a questão demográfica também se prende com outras desigualdades. Por exemplo, há uma enorme migração das zonas rurais para as cidades e, portanto, há um muito fenómeno de urbanização. Temos países gigantescos em declínio demográfico e envelhecimento, não é só a Europa, como é o caso da China, que aliás já foi ultrapassado pela Índia, que está em crescimento. Em grande crescimento e já é o país mais populoso do mundo. Mas depois temos várias transições energéticas. Não é só um país que era o grande importador e dependia de fornecedores externos, como os Estados Unidos se tornou autossuficiente e exportador, como outros países que se tornaram altamente dependentes da importação de energia fóssil, como é a China ou a Índia, trazendo-os para regiões ricas nesse recurso, como é o Golfo Pérsico, Norte da África, a África Subsaariana e a América Latina. E depois temos a transição energética associada à pressão da crise climática. Daí que nós não devemos depender tanto de energia fóssil, e ainda bem que este processo com a Rússia acelera o processo, temos que encontrar energias renováveis. Mas as energias renováveis estão disponíveis para todos, não é num pequeno grupo de países, porque o sol, a água, etc., estão disponíveis. O problema é a tecnologia. E qual é o país do mundo que mais investe, não é apenas importa mais energia fóssil, que mais investe nas energias renováveis? A China. Quase metade de todo o investimento do mundo em energias renováveis é feito pelos chineses. É por isso que mais de metade do mercado europeu de painéis solares, de turbinas eólicas, da China, são de empresas chinesas. Portanto, há muita dependência e interdependência que se cruza. É outra das transformações. Portanto, nós, ao nível da energia, ao nível do clima, ao nível da ordem mundial, ao nível da demografia, da estrutura de poder, há múltiplas transformações a ocorrer em simultâneo. O desfecho ninguém sabe, porque as dinâmicas se cruzam e ninguém controla então, todas as variáveis. Então quer dizer que a velha geopolítica, que era olhada apenas por geografia e poderio militar, é olhada agora de uma forma muito, muito mais complexa. É sempre um erro alguém ficar a olhar só para o passado, e a geopolítica tem que ser entendida nos seus termos modernos. Por exemplo, hoje, quando falamos em espaço-poder, que é o significado de geopolítica, espaço-poder, geografia política, nós temos que pensar noutros espaços. Por exemplo, o ciber. Por exemplo, o espaço sideral. Por exemplo, os chamados Global Commons, aquelas áreas que não têm de soberania de ninguém, que alegadamente pertencem a todos, mas que alguns querem controlar. Portanto, a geopolítica tem que se adaptar, mas é fundamental porque nós, na geopolítica, vemos o filme, nós nunca podemos desligar. Só ver os episódios. Pois existem episódios consecutivos, mas nós nunca podemos desligar qualquer ator internacional do espaço onde vive, do espaço onde interatua com os outros. Essa dimensão, espaço, geografia no sentido lá, é profundamente interdependente. É crucial, porque basta olhar para o mapa e perceber que a nossa reação e a nossa interpretação e receios em relação à guerra na Ucrânia é diferente estando em Portugal ou estando na localização da Lituânia ou da Polónia. É evidente. Luís Tomé, eu agradeço imenso ter-nos ajudado a transportar estes conhecimentos de geopolítica, enfim, para o nosso auditório, para a sociedade civil, para quem não é cientista da geopolítica, enfim, conversá-los de forma
comum para tornar este pedacinho de ciência num bocadinho de senso comum. Mas o Luís Tomé coordena justamente uma formação em estudos avançados de geopolítica na Autónoma Academy. Quem é que procura esta formação? Curiosamente, quando nós, a Universidade e o Instituto da Defesa Nacional, montámos o curso, tínhamos em mente algum tipo de destinatários que nos ultrapassou largamente e nós pensávamos fazer uma ou duas edições, já vamos na 6ª edição e sempre com um número crescente de candidatos. Temos desde militares, agentes de serviços de informações, elementos das forças de segurança, professores universitários, estudantes universitários desde a licenciatura até ao doutoramento, de várias áreas científicas. Precisamente porque o curso o que é que junta esta gente tão diferente, então? É a noção de que querem entender melhor o mundo para o poder explicar e de que a perspectiva e as abordagens da geopolítica são, desse ponto de vista, cruciais. E é por isso que têm uma parte teórica que é importante para perceber os fundamentos, digamos, teóricos e conceptuais, mas depois têm a análise de todas as regiões de conflitos. Temos um módulo chamado Geopolítica Aplicada, que analisa desde as questões demográficas às da energia, o impacto de alguns conflitos, o caso de Portugal, etc. Portanto, a elaboração do curso é atrativa do ponto de vista dos conteúdos e depois tem uma dimensão... Dessa formulação mais prática também. E tem os melhores especialistas sobre cada assunto a colaborar neste curso. Por isso são dezenas de professores convidados, todos muito especialistas, porque felizmente nós não aderimos à tese do estudólogo, ninguém sabe tudo, nós vamos buscar os verdadeiros especialistas para tratar cada um destes temas. Destes assuntos. Luís Tomé, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos ajudar a entender o mundo por esta perspectiva da geopolítica. Eu que agradeço. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.